Glórias a Deus. Queridos irmãos, tem alguém aí na igreja, no templo, que saiu de casa pensando em dar um testemunho na igreja, um breve testemunho? Se tiver, meu irmão, se você quiser vir aqui à frente e dar o testemunho, sinta-se à vontade. Mas se não tem, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, tá bom? Amados, o testemunho, ele edifica a igreja, amém? Nós tivemos domingo passado, um culto abençoado, um culto de ação de graça, né? Não falei para o diácono Denise, nem a diaconisa Viviane, mas no sábado aqui, irmãos, eu fui ricamente abençoado com aquele culto, amém? Porque Deus, ele falou ao meu coração, né? Aquilo que eu vou passar para a amada igreja hoje, eu fui ministrado, no culto de sábado, aquele culto de ação de graça, E, irmãos, é muito bom, irmão, quando a igreja dá testemunho. Eu já falei aqui, a igreja dá testemunho, irmão, o nome do Senhor é edificado através das vidas que vem dar testemunho. Nós vemos ali a mão do Senhor operando no meio do seu povo. E foi o que aconteceu, irmão, naquele sábado, como aconteceu no testemunho da irmã Núbia, e vários testemunhos que os irmãos têm dado aqui, né? Então, irmãos, não se prive de dar testemunho, irmãos, tá bom? Então, ali quando a nossa irmã estava fazendo ali uma introdução, né? Deus, ele começou a falar ao meu coração e confirmando, irmão, esta palavra que eu quero trazer para os meus irmãos desta noite, né? E baseado, irmão, naquele testemunho, né? Nós vimos ali que essa criança, o Mateuzinho, o filho do casal Diácono Denise e Diaconisa Viviane, nós vemos, irmãos, que essa criança, irmão, apesar de ainda nem ter nascido, irmãos, mas ela já estava passando por um processo, amém? Esse processo, irmãos, ali foi doloroso, né? Teve ali muito entristecimento ali, né? Não só para o casal, como para a igreja, né? Nós se compadecemos daquela situação, né? E ali, irmãos, nós vemos que Deus, irmãos, ele sempre, irmão, ele está com a sua mão estendida sobre o seu povo. Por mais que a situação, irmão, seja constrangedora, Deus, ele jamais, ele abandona os seus, né? E isso, irmãos, o testemunho ali, irmão, foi muito edificante, amém? E trazendo, irmãos, para aquele testemunho, nós vemos que o nosso amado irmãozinho Mateus ali, ele já desde o ventre da sua mãe, ele começou ali um processo, né? E nesse processo, irmãos, foi doloroso, né? Depois que ele nasceu, continuou passando por um processo, né? E ali, irmãos, nós vemos que Deus, ele tem um propósito na vida daquelas pessoas, amém? Que estão passando por um processo. E do Mateuzinho ali, eu creio, irmão, que Deus tem uma grande obra para concluir na vida desta criança, né? Eu vejo esta criança, irmão, quando ele tiver já com seu entendimento, quando ele já for um adulto, um servo de Deus, um obreiro da casa do Senhor, porque eu vejo assim, né? Ali ele dando testemunho de que Deus operou na vida dele, de que a igreja se compadeceu, a igreja se uniu, a igreja orou pela vida dele, né? E Deus operou o milagre na vida daquela criança, né? Que no caso é que ele vai dizer que ele já é um adulto, amém? E é isso, irmão, que Deus faz na vida daqueles que são obedientes a ele, né? Então eu creio, irmão, que na vida dessa criança não vai ser diferente, assim como os homens do passado, irmão, todos eles, nós vemos na Bíblia, os patriarcas passaram por processos, né? E Deus cumpriu o propósito na vida de cada um, amém? Né? E o tema, irmão, desta mensagem, desta noite, que eu quero trazer para os meus amados irmãos, é processo, propósito, na vida do crente, amém? Processo e propósito na vida do crente, né? Processo, irmãos, nós podemos definir, irmão, como, por exemplo, um deserto, amém, igreja? Uma luta, né? Perdas, aflições, pela qual, irmão, os crentes passam, amém? Né? Então, irmão, nós podemos dizer também que é tudo aquilo que está entre que somos hoje ou que queremos ser, né? A pessoa, irmãos, o crente, o servo de Deus, ele pode escolher ficar ali parado, estagnado, né?
ou se entregar, irmãos. Amém? Mas nós não somos daqueles que se entregam, amém? Nós somos daqueles que avançam, irmãos. Amém? Então, irmão, ele pode avançar e prosseguir em busca do propósito de Deus. Amém? Romanos 5:34, perdão, Romanos 5, versículo 3 e 4, por favor, minha irmã. Romanos 5, versículo 3 e 4, diz assim, versículo 3: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Amém, meus queridos? Queridos, talvez, eu não sei, mas Deus sabe. Tem aqui pessoas, irmãos, nessa fase de processo. Eu te digo, irmão, hoje, da parte de Deus, suporte o processo. Amém? E você viverá o propósito. Tá certo? Deus, ele está te moldando para cumprir seus planos em tua vida. E assim como na vida do nosso amado irmãozinho ali, como foi falado no sábado, irmãos, Deus ainda está fazendo muita coisa na vida daquela criança. Amém? E o propósito, irmãos, é aquilo, irmão, que se busca alcançar. É um objetivo, uma finalidade. É uma sensação de profunda direção e significado em tudo que fazemos. Amém? Então, irmão, o propósito nos torna mais forte. Amém? Sabia, irmão, que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, aquele povo, irmãos, eles não tinham habilidade, eles não tinham, irmão, força, eles não eram um povo valente, eles não eram um exército forte. Mas ali, irmãos, eles foram sendo ali, irmãos, fortalecidos, eles tiveram aprendizado no decorrer da sua caminhada e eles se tornaram um exército forte. Amém? Quando, irmão, Deus tem um propósito na vida de alguém, é a crença de que cada pessoa tem um papel único e é importante, desempenharmos, o plano de Deus em nossas vidas. Amém? E Deus, irmãos, ele está ativamente envolvido em guiar em direção ao propósito. Amém? E se você, irmão, tem um propósito de Deus, continue crendo, irmão, que Deus, ele está contigo. Amém? O texto, irmão, desta reflexão, desta palavra, ele está lá em Salmos, que você pode abrir agora, tá bom? Você está compreendendo, meus queridos? Está lá em Salmos 119. Olha aí, irmãos, que coisa linda. Salmo 119, versículo 71, ele diz assim, Salmo 119, versículo 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesses os teus decretos. Amém? Na minha versão, irmão, ele diz assim, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesses os teus estatutos. Amém? Então, irmãos, significa, irmão, que é necessário, irmão, nós passarmos pela aprovação, pelas lutas, Não, irmão, que nós vamos viver nisso. Amém, igreja? Mas nós passarmos, irmão, nós vamos tirar experiência. Nós vamos ficar, irmãos, ali, pode-se dizer ali, encaliçado. Podemos dizer que nós vamos ficar fortalecido, porque as provações, as lutas, elas nos fazem nós ficarmos mais fortes. Amém? E isso, irmão, nós vamos nos tornar crentes fortes, fortalecidos na presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas só buscam a Deus, não é o caso daqui, amém, igreja? Muitas vezes as pessoas só buscam a Deus quando estão passando por lutas, por dificuldade, Mas naquela luta, naquela dificuldade, irmão, elas se ficam mais fortes, porque elas vão buscar a Deus, Louvado seja o nome do nosso Deus, que aqui nós buscamos a Deus o tempo todo. Nós vamos aqui, os irmãos que estão sentados aqui, é os irmãos que estão na escola bíblica, é os irmãos que estão no culto de ensinamento da palavra, é os irmãos que estão no culto de louvor e adoração a Deus, amém? Então, irmão, significa que nós buscamos a Deus o tempo todo, amém? E nós nos fortalecemos nele, amém, igreja?
Queridos, só vive o propósito quem suporta o processo. É exatamente o que aconteceu no testemunho aqui do nosso amado irmão, o casal deram aqui no sábado, né? Eles, irmãos, eles viveram isso, eles passaram um processo, como a Vivi e o Denise falaram, irmão, foi lutas, tiveram choro, tiveram ali, muito momento ali, né, de dor, de aflição, né? Mas eles suportaram, irmãos, e eles venceram, porque nós vemos ali o testemunho do Mateus, né? Então, irmãos, valeu a pena passar pelo processo, porque eles, irmãos, deram o testemunho de que eles venceram, amém? E Deus, como eu falei, Deus ainda tem muitas coisas para fazer na vida daquela criança, meus irmãos, amém? Então, essa frase, irmãos, ela nos lembra que o caminho para alcançar o propósito de Deus pode ser doloroso, irmãos, né? Desafiador, vai ter tribulação, mas nós vamos adquirir, irmãos, paciência, experiência e esperança, amém? No decorrer, irmão, desse processo, nós vamos adquirir isso, né? Como está lá no Romanos 5, do 3 ao 4, nós lemos, amém? Então, queridos, assim como na natureza, né? Você sabe que, como na natureza, a semente, ela precisa passar por um processo, né? Isso aí, irmãos, eu aprendi isso aí há muito tempo atrás, na época quando eu estudava ali, na época que era aquelas cadeiras, ainda era aquelas cadeiras de madeira, sabe, que tinha aqueles braçozinhos, né? E eu aprendi isso, irmãos, há muito tempo atrás, né, que a semente, irmãos, ela passa por um processo para que ela venha, irmão, germinar, né? Sabemos que ela passa pelo processo que, em primeiro passo, né, ela precisa o quê, irmão? Morrer, né? A semente, ela, para germinar, ela precisa morrer. E isso, irmão, quando eu era muito jovem, eu não entendia aquilo, né? Depois, irmãos, depois ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar, né? Mas tem, irmãos, que passar pelo processo, né? Nós também, irmão, enfrentamos um processo de amadurecimento espiritual nas nossas vidas, né? Como eu falei há pouco, né? O povo, quando saiu do Egito ali, irmãos, eles passaram por esse processo, né? Esse processo, irmãos, foi doloroso, tiveram muitas perdas, né? Mas eles enfrentaram, e isso, irmãos, eles amadureceram, né, espiritualmente, né? E nesse processo, irmãos, somos moldados, nós somos transformados, amém? E preparados para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, né? E isso, irmãos, é algo maravilhoso, né? Vale a pena, irmão, passar pelo processo? Vale a pena, irmãos, porque um dia, nós, irmão, nós não conhecíamos esse processo, nós não pensávamos que passaríamos por isso, né? Sabe por quê, irmãos? Porque nós éramos cegos espirituais, né? Mas, agora, irmão, como as escamas dos nossos olhos caíram, agora nós entendemos, nos tempos de hoje, o que é, irmão, passar pelo processo, amém? Né? Abra aí em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Ele diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que você tem produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. Amém? Então, meus queridos irmãos, devemos suportar as diversidades, né,
aprendermos com as dificuldades a confiarmos em Deus. Amém? Tem algum crente que confia em Deus? Glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos, ao permanecermos fiel a Deus e perseverarmos, descobriremos que a recompensa está não apenas no resultado final, mas também na jornada e no crescimento que experimentamos ao longo da caminhada. Amém? Né? Então, meus queridos, nas provações, nós encontramos forças, amadurecimento. Não desanime, irmão. Suporte o processo. Amém? Suporte o processo, irmãos. Sabe por quê? Deus, nosso Deus, Ele está nos moldando. Amém? Deus, Ele está nos moldando. Para quê, irmãos? Deus está nos moldando. Muitas vezes estamos passando por esta luta. Deus, Ele está nos moldando, tá, irmãos? Sabe para quê, irmãos? Para nós cumprirmos os seus planos. Amém? Seja paciente, meus queridos irmãos. Né? Confie. Persevere. Pois após o processo, você florescerá, irmãos, além das expectativas. Amém? Além das expectativas, irmãos, nós floresceremos. Amém? Abra aí, minha filha, em Mateus capítulo 5, versículo 16, por favor. Estão entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Amados, Deus, o nosso Deus, que é soberano, Ele criou cada um de nós, irmãos, com um propósito em comum: expressarmos a glória do Senhor através dos nossos talentos, e sermos obedientes a Ele, e amarmos o nosso próximo. Amém? Então, através, irmãos, do propósito que Deus tem nas nossas vidas, nós vamos desenvolver, irmãos, nosso talento, nossos dons, que Deus tem para cada um de nós. Assim, nós expressarmos o amor de Deus e nós ao nosso próximo. Amém? Quero passar para os meus irmãos, algumas atitudes, irmãos, que nós podemos, algumas atitudes que podem nos ajudar a descobrir o propósito que Deus tem para nós. Amém? E um deles, irmãos, o primeiro é o seguinte: seguindo a vontade de Deus. Amém? Você segue, irmão, a vontade de Deus? Amém? Eu creio, irmão, que aqui só tem crente nesta noite, E nós seguimos, sim, a vontade de Deus. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, o versículo 9, ele diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Na minha versão, irmã, ela diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que amam. Amém? Queridos, quando seguimos a vontade de Deus e sua palavra, Ele nos conduz a um caminho que ultrapassa todas as nossas expectativas. Devemos o que, irmãos? Apenas confiar. Confiar na soberana vontade de Deus e entender o seu propósito
para com as nossas vidas. Amém? Então, nós devemos confiar nesse Deus que nós servimos, né? E entender, irmãos, o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém, meus queridos? Efésios capítulo 2, abra aí, por favor. Efésios 2, versículo 10, ele diz assim, Efésios 2, 10, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para o que andássemos nela. Amém? Então, meus queridos, nós fomos criados por Deus com um propósito, né? Cada um de nós, irmãos, cada um de nós tem um talento ou mais, amém? Talvez você esteja sentado aí e você diz, não, irmão, mas eu ainda não tenho um talento, não tenho um dom. Mas se você pedir a Deus, meus queridos, Ele vai lhe mostrar, amém? E Ele vai lhe instruir, Ele vai lhe capacitar, amém? Que pode, irmão, ser usado e engrandecer o nome de Deus, seu talento, seu dom, né? Alguns são abençoados, irmão, com talentos musicais, né? Como nós vimos aqui, o Ministério de Louvor, né? E podem usar sua voz ou instrumento para louvar a Deus, né? Com isso, as pessoas podem ser tocadas, irmão, com esse talento, com esse dom, né? Então, queridos, nós vimos, irmãos, que Deus, Ele é sim abençoador de nossas vidas, amém? Ele quer, irmãos, que nós sejamos também cooperadores da obra de Deus. Mas tem outros, irmãos, que têm o dom de evangelizar, né? Outros têm o dom de ensinar, né? Então, outros têm o dom de pregar, outros têm o dom de ajudar, amém? Então, independente do dom, do talento, Deus quer usar o povo dele, irmãos, amém? Para que o propósito de Deus seja conhecido diante dos homens, irmãos, né? Então, queridos, não pense, irmãos, que você está aí só sentado, né? É infrutífero na obra de Deus. Não é, irmãos, de maneira alguma. Todos nós temos algo para fazer no reino de Deus. Agora resta o que, irmãos? Nós ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, arregaçar as mangas, irmãos, e trabalhar em prol do reino de Deus, né? Deus, irmãos, Ele capacita aquele que busca, né? Deus, Ele aperfeiçoa aqueles que se encontram na brecha, amém? Então, com certeza, se você estiver na brecha, se você buscar uma capacitação, se você buscar ali, né, o dom a qual talvez você tenha e ainda não sabe, Deus, Ele vai te capacitar, irmão, amém? Basta apenas você estar na posição de servo, amém? Então, independente do talento, do dom, Deus quer usar para que o seu propósito seja realizado, irmão, na sua vida, amém? O outro, irmãos, entendendo o propósito, está lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21, Provérbio 19, capítulo de número 21, ele diz assim, ó, ver se é a mesma aqui. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Amém? Então, irmãos, às vezes o homem ele faz planos, mas, queridos, né? Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Amém? Então, meus queridos irmãos, esse texto nos lembra que muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que vai prevalecer. Tá bom? Entender nosso propósito começa com a busca sincera, irmão, a Deus. Amém? É uma entrega total, uma busca sincera perante o Senhor. É nós nos colocarmos na posição de servos. Amém?
né? Então, irmão, permitindo, né, que Deus use sua vontade, né, que a vontade de Deus venha prevalecer na sua vida. Amém? E isso, irmãos, é que nós devemos fazer. Tá bom? O outro, irmão, é vivendo segundo os planos do Senhor. Né? Tem um outro texto que está lá em Jeremias. Jeremias 29. Capítulo de número 11. Ele diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Amém? O profeta Jeremias, amados irmãos, nos mostra que Deus tem plano de paz e não de mal para nós. Plano de nos dar esperança e um futuro. Né? A vida, irmão, com propósito, né, envolve viver de acordo com os planos de Deus, confiando que o Senhor tem um caminho planejado para cada um de nós. Amém? Às vezes, irmão, o homem ele pode até fugir, né? Ele pode até tentar se esconder de Deus, ele pode até tentar fugir. Nós vemos lá o profeta Jonas, né? Ele, irmãos, ele tentou fugir do propósito de Deus. Né? O propósito de Deus é que aquela cidade, irmão, ela alcançasse a salvação. O propósito de Deus é que aquele povo, irmão, todos eles alcançassem ali a salvação pela misericórdia e graça de Deus. E o Senhor usou aquele profeta. Mas, irmãos, o que acontece, irmãos, o que ele fez, irmãos? Ele tentou mudar o plano de Deus. E nós vemos que ali na palavra, irmãos, né, ele pagou um preço muito alto. Ele tentou se esconder, fugiu. Né? Algumas vidas ali iam perecer por causa da sua desobediência, dele querer mudar o propósito de Deus. Mas, queridos, nós vemos, irmãos, que ninguém, irmão, foge dos planos de Deus. Amém? Deus, ele faz, irmãos, ele cumpre. Deus, ele, irmãos, ele não muda. Amém? Então, ali, irmãos, nós vimos que ele fugiu, pegou um barco, né? Ali depois, o barco, jogaram ele no mar, e ali depois ele foi engolido por um grande peixe, e ali, na barriga daquele peixe, ele veio entender que Deus é Deus, irmãos. Amém? E ninguém foge dos planos de Deus. E ali ele reconheceu. E ali o que aconteceu? Ele se deu conta e ele foi para a cidade. E a cidade toda, irmão, ouviu a palavra de Deus, a qual ele não queria pregar, irmãos. Né? Então ali, irmãos, é um ensinamento muito abençoado para nossas vidas. E nós sabemos que ninguém foge dos planos de Deus. E ali, aquela cidade toda, irmãos, elas pagaram um preço ali, né? Elas se sacrificaram, elas, irmãos, se submeteram ali ao senhorio de Deus. E ali o que aconteceu? Até os animais, irmãos, até os animais jejuaram. Amém? E ali, houve ali, irmãos, o mover de Deus naquela cidade. Então, creio eu que a Bíblia não diz, mas eu creio que Jonas deve ter olhado, depois ali que acalmou tudo, ele deve ter ali, na hora de deitar ali, né, quando tudo se acalmou, creio eu que ele disse assim, realmente, ninguém foge dos propósitos de Deus. Né? Então, é algo, irmão, maravilhoso, vivendo segundo os planos de Deus. Amém? O outro, irmãos, é servindo com propósito. Está lá em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Apenas o verso 13. Gálatas 5:13. Deixa eu ver aqui na minha aqui.
ele diz o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Amém? Paulo, irmão, ele nos exorta a servir uns aos outros por amor, né? A parte essencial do nosso propósito é encontrar a maneira de servir uns aos outros por amor, e a graça e a graça que recebemos de Deus. Amém? Então, irmãos, nós, como servos de Deus, como igreja, né, nós temos sim, irmãos, essa missão de servir, né, a Deus e ao próximo com amor. Amém? O outro ponto, irmãos, é vida com significado eterno. Amém? Está lá em Colossenses, você pode abrir aqui. Colossenses capítulo 3, versículo de número 17. Vida com significado eterno. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Tudo que nós devemos fazer em nome do Senhor, né? Paulo também, irmãos, ele continua aqui a nos recomendar de que em tudo que fizemos, devemos agir em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus. Então, uma vida com propósito é aquela que busca um significado eterno em cada ação e em cada decisão. Amém? Nós, como servos de Deus, nós devemos ter, irmão, uma vida com significado eterno. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não vivemos à toa, né? Nós não vivemos, irmãos, de qualquer jeito, né? Nós vivemos debaixo da potente mão do Senhor. Amém? Nós não somos, irmãos, ovelhas que não temos um pastor. Amém? Nós temos o nosso pastor Jesus Cristo. Amém? Então, tem sim um significado nas nossas vidas. Amém? O outro ponto, irmãos, é trabalhar com excelência, né? Para a glória de Deus. No mesmo livro de Colossenses, capítulo 23, ele vai dizer o seguinte, ó. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Amém? Paulo, ele continua com a sua exortação para que realizemos nossas tarefas com excelência. Isso, irmãos, é tanto na vida secular, como na vida espiritual, na obra de Deus. Pois em tudo estamos servindo ao Senhor. Amém? Trabalhar com diligência, irmãos, e qualidade é uma expressão prática de viver com propósito, buscando a glória de Deus em tudo que fazemos. Amém? Isso aqui, irmãos, é muito importante para nós que somos obreiros, que somos trabalhadores da obra de Deus. Amém? Quando ele diz, irmãos, fazei tudo com excelência, tanto na vida secular, ou seja, irmão, se nós estamos fazendo a obra do Senhor, na casa do Senhor, nós devemos fazer com excelência. Mas também, se nós estivermos, tem muitas pessoas aqui que trabalham em empresas, né, que eu estou vendo aqui muitos trabalhadores em empresa, também nós devemos fazer, irmãos, o nosso trabalho com excelência. Amém? E também, irmãos, nós vimos aqui que através das nossas vidas, o nosso trabalho, mesmo que seja no âmbito secular, nós devemos glorificar a Deus também. Amém?
Tem uma pequena ilustração que eu não poderia deixar de passar para os meus irmãos, né? Eu não sei se vocês já ouviram essa ilustração, mas quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei, eu já ouvi aqui, não me lembro quem falou, tá certo? Não é com as minhas palavras, não é com as palavras da pessoa que fez essa ilustração. Ele diz o seguinte, conta-se que, olhe bem, conta-se que um pedreiro, um mestre de obra, certo? Já na sua fase de se aposentar, ou seja, ele tinha trabalhado bastante, já estava ficando cansado, já estava prestes a se aposentar, né? Seu patrão lhe faz o último pedido, que ele construa uma casa. O profissional aceitou. Ele podia até recusar, irmãos, porque ele já estava cansado, mas ele aceitou. Construiu a casa, mas, irmãos, ele construiu essa casa sem muita vontade. Ele construiu essa casa sem acabamento, não usou o material adequado, o material de qualidade, tá certo? Né? Fez tudo totalmente fora dos padrões, como ele costumava fazer. Não caprichou em nada, irmãos. No final da obra, o patrão chega, né? E ele entrega a chave da casa para o patrão. Está aqui, patrão, a casa está pronta. Agora deixa eu ir embora, que eu já terminei, quero gozar da minha aposentadoria, né? Então, e logo o patrão, irmão, devolve a chave para ele e diz: essa casa é para você. Estou te dando em forma de agradecimento por todos esses anos que você trabalhou com afinco e dedicação da minha empresa. Né? Queridos, moral da história: todo trabalho que nós formos fazer, devemos fazer com excelência. Amém? Isso, irmão, tanto ministerial como lá fora no secular, né? Isso, irmãos, é algo que é de suma importância nós colocarmos isso em prática. Amém? Né? Então, trabalhar com excelência para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, irmãos, como nós trabalhamos na obra do Senhor, não é de qualquer jeito, né? Nós temos que fazer com excelência, né? Porque nós não estamos fazendo, irmão, mesmo que nós estivéssemos fazendo para homens, também tem que ser com excelência, mas para Deus tem que ter mais ainda, irmãos. Nós temos que ser mais cuidadosos ainda. Amém? Porque nós estamos, irmãos, trabalhando em prol do reino de Deus, né? E isso nós temos que ver se realmente nós estamos fazendo para o Senhor com excelência, com amor, com dedicação, né? Este abençoado aqui, irmãos, ele viu, irmão, que já estava final de carreira mesmo. Eu vou fazer a casa de qualquer jeito, ninguém vai se importar, é a última, né? Mas no final, irmãos, o patrão estava dando que ele fizesse a casa para ele. Então ele teve a oportunidade de fazer o melhor, irmão, dar o melhor dele, ainda mais que era o último serviço, né? E nós, irmãos, temos que colocar isso em prática nas nossas vidas, trabalhar com excelência para a honra e glória do Senhor. Aqui, glória a Deus, que nesse ministério, irmão, nós temos muitos servos de Deus, obreiros da casa do Senhor, né? Pastores, líderes, que trabalham com excelência na casa do Senhor. E também muitos trabalham no mundo secular, que têm se dedicado também nos seus trabalhos. E isso, irmãos, é algo que nós devemos continuar fazendo, porque o nome de Deus vai ser glorificado, exaltado através de nossas vidas. Amém? O outro ponto, irmão, vivendo uma vida de gratidão e louvor, né? Esse texto, irmãos, que eu quero ler com meus irmãos, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 16 ao 18. 1 Tessalonicenses 16 ao 18 diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Amém? Em tudo nós devemos dar graças a Deus, né? Volto a falar novamente do culto de sábado, né? Foi um culto de ação de graça, né? Nossos amados irmãos estavam agradecendo a Deus pelos feitos de Deus na vida deles, daquela família. Amém? Então, irmãos, isso também faz parte de nossas vidas, né? Nós temos que em tudo dar graças a Deus, porque é a vontade de Deus, né? Não é só, irmão, nós pedir, e muitas vezes, de tanto nós pedirmos, nós esquecemos de agradecer a Deus, né? Eu costumo sempre dizer que só o fato de nós colocarmos os pés no chão, irmão, durante a manhã, ali, ao abrirmos nossos olhos, já é um motivo, irmão, de nós darmos graças a Deus, né? Pelo simples fato, irmão, de nós nos acordarmos, né? Porque Ele tem velado nosso sono, né? Muitas vezes é simples essa oração, mas muitas vezes nós não fazemos, irmãos. Muitas vezes nós até oramos, mas às vezes nós só queremos pedir a Deus, e agradecer, nós não agradecemos, irmãos. Você lembra lá dos 10 leprosos, como já foi pregado muitas vezes aqui, né? Foram 10, só um voltou, irmão, para agradecer. A Bíblia diz, por tudo dai graça, né? Foi a luta, a dificuldade, agradeça a Deus, irmãos. Deus, Ele está agindo, Deus, Ele está trabalhando, Deus, Ele está no controle, amém? Então, nós temos que engrandecer o nome do Senhor, dando sempre graças a Ele, amém? Nós somos, irmãos, instruídos a alegrar-nos sempre, orar sem cessar, como o versículo fala aqui, né? E dar graça em tudo, apesar, irmão, das circunstâncias, né? Meu irmão, mas você não sabe como foi meu dia hoje, meu dia foi cansativo, né? Eu tive muitas dificuldades, lutas, dê graças a Deus, amém? Porque você está com fôlego de vida, Deus tem te abençoado, né? Deus tem sido contigo, né? Mas eu não, no meu café da manhã não teve um queijo, não teve um presunto, né? Não teve ali uma uvazinha, né? Uma passas, mas você teve um pãozinho carioquinha, mas não teve manteiga, mas teve o pãozinho. Mas o café estava amargo, mas teve café, amém, queridos? Isso, irmãos, é nós sermos gratos a Deus. Isso, irmão, conta muito, irmãos, amém? E muitas vezes nós não fazemos, irmãos, né? Por quê? Porque nós estamos tão acostumados, irmãos, a pedir, que nós esquecemos de agradecer, né? A gratidão, irmãos, ela é essencial para uma vida, irmãos, né? De propósito, amém? Eu não tenho como é do nome do negócio lá, hein? É Quid, né? Eu não tenho o meu Quid, né, Francisco? Eu não tenho o meu tablet, mas eu tenho uns papelzinhos aqui, amém? Então, irmãos, reconhecendo a bondade de Deus em todas as áreas de nossas vidas, né? Porque Ele tem sido bondoso, irmãos. Deus, Ele tem sido bondoso para com o seu povo, né? E isso, irmãos, volta a falar novamente, né? Nós vimos isso no sábado, né? A bondade de Deus operando no meio do seu povo, né? E Ele ainda continua operando, irmãos, nos tempos de hoje. Nós temos testemunho da irmã Núbia, né? Eu creio ali, irmãos, que nós sabemos que nós oramos a Deus por uma determinada causa, né? Que no caso ali, a irmã Núbia já estava pensando no dinheiro que ia gastar, né? Mas Deus, Ele estava com o propósito dele lá na frente, irmãos. Já estava providenciando ali a cura do esposo dela, sem precisar da cirurgia. A irmã Núbia agradeceu a Deus. A irmã Núbia deu testemunho, né? E isso, irmãos, é muito bom, irmãos, né? Porque nós reconhecemos a bondade de Deus agindo nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Último ponto, irmãos. Confiando no plano de Deus. Amém?
Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Estão entendendo, irmão, até aí? Eu não vi um glória a Deus, irmãos, um aleluia, um amém. Irmãos, confiando no plano de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Provérbios, irmão, o livro de Provérbios, ele nos instrui a confiar no Senhor, né? De todo o coração, não nos apoiando no nosso próprio entendimento, mas reconhecendo, né, Deus em todos os nossos caminhos, em toda a nossa jornada, né? A confiança no plano divino, irmão, em Deus, é essencial para uma vida de propósito. Amém, igreja? Você crê, irmão, assim? Aleluia, Jesus. Queridos, muitos que se encontram aqui estão passando por processo. Amém ou é só eu? Mas agora eu falo como o meu amado irmão Diácono Eduardo, Dudu. Não se aveste não. É, Dudu? Não se aveste não. Meu irmão, minha irmã, não se aveste. Deus está trabalhando, Deus está agindo, para que o propósito se cumpra em nossas vidas, amém? Uma vida, irmão, uma vida sem propósito não tem sentido. Porém, quando você vive dentro do propósito de Deus, todas as coisas em sua volta cooperarão para o seu próprio crescimento, amém, igreja? Eu li uma frase, ela estava escrita assim, ó: o trigo moído é transformado em farinha, a uva pisada é transformada em vinho, o azeitona prensada é transformada em azeite. Alguém já ouviu essa frase? Olhe bem, o trigo moído, agora aqui foi eu, viu que fiz, o trigo moído é o processo. A transformação, irmãos, da farinha é o propósito, amém? A uva pisada, a pisada é o processo, transformado em vinho é o propósito. O azeitona, irmão, prensado, é o processo. É transformado em azeite, propósito, irmãos, amém? Você está entendendo, irmãos? O processo, irmão, não destrói, apenas transforma. Amém, meus queridos? Vou repetir. O processo não destrói, apenas transforma. Amém? Descanse em Deus, igreja. E confia no propósito dele para a tua vida, né? Ainda que viver o processo seja desafiador. Amém? Amém? Queridos, Deus é um Deus de propósito. Mesmo passando por processo, e só vive o propósito aquele que consegue suportar o processo. Amém? Então, queridos, já estou encerrando. O propósito de Deus é muito grande, irmãos. Mantenha o foco e não permita que os dias difíceis apaguem o brilho da sua fé. Tenha esperança e determinação. Deus ainda te reserva muitos planos para o seu povo. Amém, povo de Deus? O agir de Deus é lindo. Amém? Então, queridos, eu falei aqui em algumas atitudes, seguindo a vontade de Deus, entendendo o processo, entendendo o propósito, vivendo segundo os planos do Senhor, seguindo com propósito, né? Vida com significado eterno, trabalhar com excelência,
vivendo uma vida de gratidão e confiando nos planos de Deus. Você crê, irmão, nessa palavra? Pois, irmãos, o processo espiritual é passar por momentos difíceis e não perder a fé. É entender que tudo tem o seu tempo. Amém? Talvez você esteja esperando aí o seu tempo. Vai chegar, meu irmão. Vai chegar a igreja. Porque, irmão, nada acontece por acaso. Também, irmão, é tirar lição para a vida. E que tudo que nos acontece, e entender que Deus está no controle. É orar e confiar, crendo que tudo vai dar certo. Amém? Qual é o propósito da sua vida espiritual, meu querido irmão? Talvez você já tenha se perguntado isso, mas eu te digo nesta noite, o propósito, irmãos, que Deus tem para nós, para mim e para você, é a vida eterna. Amém, igreja? A vida eterna em Cristo Jesus. Mas por enquanto nós estamos num processo. Amém? E que Deus seja contigo, meu irmão e minha irmã. Que Deus continue trabalhando nas nossas vidas e que nós possamos chegar naquele grande dia, irmãos, como servos e servas de Deus aprovados por Deus. Amém? Que você possa ter recebido do Senhor esta palavra, que Deus possa ter ministrado no teu coração, que você possa, em nome de Jesus, ter sido abençoado assim como Deus me abençoou com esta palavra. Amém? Boa noite.